E aí, turma? Bom ou não? Aqui é o Edson Liberato. Estamos começando mais um episódio do podcast do Chão à Gestão, o podcast que ajuda você que trabalha na área de manutenção a sair do chão de fábrica e a crescer na carreira. E conosco hoje, como sempre, nosso co-host favorito, José Henrique. E aí, Zé, tudo bem? E aí, tudo bem? Olá, ouvintes, tudo bem? É o primeiro podcast de 2025, Ah, né? é, O conteúdo é o mesmo, né? Algo que vai tentar agregar você na sua carreira, para você crescer nela. Mas é um ano novo, algumas promessas de ano novo para exato. pessoais aqui, né, Zé? E espero que 2025 seja tão bom ou até melhor que 2024, né? A gente desenvolveu algumas partes na nossa carreira. Eu particularmente virei gerente em 2024, era um objetivo Pô, de vida que eu tinha. O Zé também conseguiu ali algumas melhorias dentro do trabalho dele. Espero que em 2025 a gente continue progredindo como desenhado e usando essa progressão para levar conteúdos de alto valor para você aí, né? é E isso hoje a gente aí. vai falar de um assunto bem legal, Zé, que é o assunto de benchmark. A gente utiliza muito quando você vira gestor. Quanto mais alto o seu nível de gestão, mais benchmark, mais referência você faz no mercado. E isso é um conceito muito falado, né? Em alguns níveis de gestão, mas a base dos técnicos eu particularmente não ouvia tanto, tá? E talvez você esteja ouvindo benchmark e nem saiba o que quer dizer isso, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, como você usar isso na sua carreira, como isso vai fazer você acelerar alguns processos, algumas melhorias que você pretende e como isso pode te ajudar, né? A palavra benchmarks é quando você era técnico, não hoje. Você era familiar para você? Você ouvia falar, mas com outras formas? Nu- Nunca tinha ouvido falar dessa palavra, né? Nunca? Nunca tinha ouvido falar dela. Você foi lidando com ela conforme você foi crescendo no dia a Exato. dia no trabalho. E fui vendo também a importância dela, né, no dia a dia. Se eu tivesse talvez soubesse o conceito, o conhecimento que eu tenho hoje dela naquela época, eu acho que muita coisa eu poderia ter feito diferente. Se você tivesse um podcast como esse ouvindo É, naquela época, seria. essa é a ideia, né? Você teria encurtado o caminho que você demorou um tempo para conseguir, né? Isso aí. Mas benchmark nada mais é, cara, é você usar como referência, tá? É você se espelhar em algum processo, alguma coisa que alguém esteja fazendo melhor naquele sentido por você, você adaptar aquela questão para o seu dia a dia. Nada mais é que isso. Uma empresa de varejo na área que eu trabalho usa a empresa de varejo concorrente como benchmark. Pô, essa empresa ela faz esse tipo de propaganda e dá certo. Eu vou fazer algo similar aqui também. Ela usa esse tipo de tinta na fachada e chama atenção. Usa esse tipo de tinta aqui também, mas de uma forma diferente. Ela pega algo que funciona para a empresa e adapta para o seu DNA. Ela não só copia e cola, é uma adaptação. Isso eu estou falando de empresa, estou falando de pessoas também. Então, você tem um profissional ali que tem uma rotina de trabalho bem similar à sua e ele tem algumas rotinas ali que fazem ele ser mais produtivo do que você hoje. Então, você conversa com ele, entende como é que ele faz, adapta a sua rotina e usa isso como benchmark. Então, benchmark nada mais é do que isso. É algo extremamente comum no mercado, a nível de empresa, a nível de gestores, a nível de pessoas mesmo. E você sabendo que isso existe e usando essa ferramenta a seu favor, você vai ser um profissional que vai performar melhor do que pessoas que não sabem que isso existe e também não usam, consequentemente, isso ao seu favor, né, Zé? Exato, cara. Vamos falar aqui, Zé, até pegando no ponto mais antigo da nossa trajetória, situações que você usou como referência profissionais, pessoas, gestores, até outras empresas, e você adaptou no seu dia a dia, seja de forma consciente, ou seja, você sabia que estava fazendo benchmark, ou seja, de forma inconsciente, ou seja, você fez isso olhando para trás, poxa, eu fiz benchmark aqui, mas naquele momento você não sabia. E você recorda de algo nesse sentido? Cara, de forma inconsciente. Eu lembro que quando eu era técnico e almejava um cargo de liderança, eu acredito que eu fazia muito isso me espelhando em formas de liderar de gestores Ótimo, que ótimo exemplo. já passou no meu processo. Então acaba que inconscientemente eu acabava pegando pontos fortes, os pontos principais que eu achava bacana ali, que eu, na minha cabeça eu pensava, pô, é algo bom de se fazer quando eu virar líder. Então eu acabava meio que imitando alguns passos, um pouquinho de cada um ali no meu dia a dia, para tentar alcançar o cargo. Não, isso é um ótimo exemplo, tá? Você está começando ali os primeiros passos na área de gestão, né? Na área de liderança.
vai bater aquele medo. Poxa, como é que eu vou fazer gestão de pessoas? Eu nunca fiz isso na minha carreira, eu nunca precisei distrair o melhor de outra pessoa, sempre fui eu por mim mesmo, né? Como que eu faço isso? O benchmark vai te ajudar com isso. Seja benchmark de pessoas que estão próximas a você, tá? Seja benchmark de pessoas que estão longe de você, que você vê na televisão, você se espelha nelas, estuda essas pessoas como é que se comportavam. Sejam de livros, né? Tem várias formas. Sejam benchmarks positivos, ou seja, esse cara faz isso bem, eu vou fazer algo similar. Seja benchmarks negativos, pô, esse Negativo. cara fala nesse tema, eu vou evitar ir por esse caminho. Então tem várias formas de você ir tratando esses questões. A parte de gestão é uma crucial que você trouxe muito bem aqui. Eu, particularmente, quando eu era técnico, vou falar um pouco anterior a cargo de gestão, eu usava benchmark muito da parte técnica, né? Eu tinha profissionais que eram tecnicamente melhores do que eu, a gente exercia ali mais ou menos a mesma função, a gente era técnico de manutenção elétrica, então tinha profissionais que eles eram melhores tecnicamente do que eu em alguns aspectos. E eu comecei a entender com eles como que eles se desenvolveram melhor do que eu naquele aspecto, sendo que a gente trabalhava na mesma empresa, no mesmo horário muitas das vezes, era exposto àquelas situações na mesma frequência. Então esses caras, na época ele falava, cara, eu gosto de ler o manual do equipamento. Eu vou falar aqui, por exemplo, inversor de frequência. O cara mexia no inversor de frequência mais rápido que eu. Conseguia trocar o inversor para um outro modelo, só que eu demoraria um tempo, ele demoraria metade do que eu demoro. Então, como que ele fazia isso? Eu estudava os manuais dos equipamentos. Então, ele pegava o equipamento, muitas vezes ele levava para casa, lia ali alguns parâmetros, ele entendeu que ali no 2, 3 manuais, alguns parâmetros eram similares a todos, só que nenhum era o parâmetro 1, no outro era o parâmetro 5, só mudava isso. Então, ele já sabia quais parâmetros mudar, o que fazer. Então, ele se antecipava a uma queima de um inversor. Quando acontecia, ele ia lá e executava o que já estava na cabeça dele. Eu não, eu sempre não me antecipava. Quando queimava, aí eu ia pegar um material, aí eu ia ler para ver qual parâmetro que faz parte, qual que não faz. Aí então eu demorava um tempo maior do que ele, que já sabia o que fazer, sabe? Então eu comecei a fazer isso. Comecei a estudar, né, manuais, comecei a ler algumas partes técnicas que eu só lia na parte na execução. Se ficasse muito tempo sem trocar o inversor, eu relia, revisitava esses materiais, porque a informação acaba se perdendo se você não exercita ela há muito tempo. Então, tecnicamente, eu fiz um benchmark. Naquela época eu não sabia o que era isso, então foi de forma inconsciente também, mas me ajudou como profissional. Eu fui desenvolvendo na minha parte técnica por causa desses artifícios. Nossa, me lembrou um caso, velho, de voltando também para a parte operacional, que inconscientemente também é um benchmark, que eu lembro que eu trabalhava fazendo a montagem de motores e eu andava a oficina inteira, o dia inteiro e cansava e demorava muito mais tempo para terminar aquele processo. E tinha um profissional lá que trabalhava que ele montava também de forma muito mais rápida. E o que ele fazia era organizar o processo dele. Antes de começar a executar, ele planejava atividades, separava tudo que ele precisava antes, já meio que pensava nos atalhos, que ia facilitar o dia dele e iniciava. E eu, como sempre fui muito execução, não parava para planejar, já ia fazendo, já ia fazendo. Aí no meio do caminho pensava, não, faltou essa peça. Aí voltava lá atrás para pegar. Hum. Aí eu comecei a tentar me espelhar nele, aí sim eu fui começando a ganhar tempo, não só nisso, mas em várias atividades mesmo. Não, perfeito. O benchmark ele tá aí, né, no nosso dia a dia. Saber que essa ferramenta existe vai te ajudar, vai encurtar o caminho. E saber que ela existe, mas não utiliza, vai ser a mesma coisa que você nem saber que existe, né? Não vai fazer É. parte do seu dia a dia. Já teve alguma situação em que você teve que perguntar também, né, para algum profissional que você estava se espelhando e já teve algum profissional que talvez não te respondeu, não quis te passar um conhecimento, voltar para alguma atividade específica ou não? Sempre foi todos realmente passaram de forma clara? Ó, eu vivi alguns momentos na minha vida profissional, né? Quando eu falo de técnico, eu particularmente eu tive muita sorte com isso, tá? Eu tive alguns momentos ali no início da minha carreira, né, que faz parte, o estagiário, o ajudante, tudo e tal. Então, os técnicos que trabalhavam comigo, os caras que na teoria até eram meus padrinhos, né, dentro daquelas empresas, eu sempre criei uma relação de amizade com eles. Então, por exemplo, eu tenho um cara que eu trabalhei com ele na ArcelorMittal, ele foi meu padrinho lá. Então, cada a estagiária tinha um padrinho. Ele era meu padrinho, o Rodrigo. Eu sou amigo do Rodrigo até hoje. Até hoje eu converso com ele no telefone. E, tipo, ele era técnico, eu era estagiário e ele era meu padrinho, entendeu? E olha pra você ver como é que é legal.
E eu, com o tempo, né, ele continuou lá em Monlevade, trabalhando na usina. Chegou um momento que eu ultrapassei ele na hierarquia. Eu virei gestor e ele continuou como técnico. Aí teve um momento que ele foi convidado para assumir um cargo de gestão. A gente trocava ideia, ele me perguntando algumas coisas, sabe? Olha que legal. O cara que É, me ensinou lá atrás essa parte técnica, aqui a gente conversou, pô, faz esse sentido, se comporta dessa maneira, faz isso. Inclusive, ele assiste nosso podcast, ele falou que é, assiste. É legal isso, né? é bacana. Então, sempre tive essa sorte. Quando eu virei técnico mesmo, sempre trabalhei com pessoas que tinham a mesma idade que eu, então, querendo ou não, a gente era amigo. Então, a gente não tinha essa questão de segurar informação, não. Quando eu virei gestor, aí já é um outro momento da minha vida, eu já passei por algumas situações assim. Inclusive na empresa que eu tô hoje, tem ali muitas pessoas que estão muito tempo de casa, e quando você chega novo, né, cheio de gás ali, elas meio que se sentem ameaçadas. Então, elas te dão informação, mas elas não te dão informação completa. Elas te dão informação faltando algumas partes que são importantes para o processo, que você acaba descobrindo sozinho depois. Pô, faltava essa informação. Você não sabia que faltava informação, né? Você acha que Hum. estava informação completa. Você, opa, essa informação está incompleta. Mas isso faz parte, você vai administrando isso. Você entende que é uma fase de defesa daquele profissional ali, para não se sentir tão ameaçado. E você também é bom que você se desenvolveu buscando informação por si só, né? Você acaba aprendendo mais que só recebendo comunicações de outras pessoas. Respondendo a sua pergunta, sim, tive uma fase bem positiva no início da minha carreira, mas nos últimos anos aqui, principalmente esse ano agora, ano passado, eu tive algumas dificuldades assim, de pessoas segurarem informações para se precaverem, faz parte do jogo, tá? Agora, isso faz parte, tá? Vou falar assim no cenário comum. Você é um técnico, você vai precisar de alguma informação de uma pessoa experiente daquela empresa e ela não vai passar informação para você. Seja por questões até mesmo de preguiça, né? Ah, vou ficar explicando sei lá, como é que funciona isso, assim. Vou ficar 1 hora e meia no meu almoço aqui que é melhor. Seja por sacanagem, por ficar passando informação com esse cara porque tá fazendo meu trabalho. Seja por índole mesmo, a pessoa não gosta de ensinar, tem pessoa que não, Não não tem o dá, perfil não tem o perfil desse. de ensinar, só que é igual de executar. Se você observar isso, você vai aprender. Mas se precisar dele falar com você, você não vai absorver nada, que é o perfil da pessoa. Então, como que você lidar com isso? Cara, seja intencional. Se você quer algo que você quer desenvolver, busca as pessoas que vão fazer que você se desenvolva naquele algo. Seja porque ela tem mais experiência naquilo, seja porque tem mais vivência, etc, etc. Se você não tiver conseguindo extraindo aquele algo daquela pessoa por algum motivo, seja ele qual for, busque outros. Enfim, não dê burro em ponta de faca, entendeu? Vou dar um exemplo aqui de uma empresa. Cara, eu sou uma empresa, você é uma empresa. Você está vendendo mais do que eu. E a gente vende a mesma coisa. Eu vou lá fazer benchmark. Cara, o que você está fazendo diferente? Aí você me chega como concorrente e não quer compartilhar os seus segredos comigo. Então, cara, eu tento uma, tento duas, não vai dar certo, eu vou tentar um outro cara, entendeu? Eu não vou continuar com você, Insistindo, né? não faz parte do jogo. Da mesma forma, pode ser que você seja um cara mais receptivo, quer que o mercado todo cresça e compartilhe comigo as suas ideias, entendeu? E eu, em contraponto, compartilho outro com vocês. Vai depender muito. O ponto é, não dependa do acaso, seja intencional e seja diretivo. Se você vê que não está extraindo nada daquela pessoa, parte por outro caminho, né? Zé, quando a gente fala na área de gestão, esses primeiros passos, você falou que se espelha bastante aí de líderes. Dá alguns exemplos, assim, cara, de comportamento que você viu alguém fazendo nos primeiros passos seus. Você falou assim, poxa, isso aqui é legal. Se eu for assumir um cargo de liderança, eu vou ir por essa linha de raciocínio também. Cara, tinha um líder que eu tive. O primeiro contato de líder que eu tive foi ele. Ele tinha muita experiência nessa área de supervisão de gestão. Ele tinha mais de 30 anos de experiência, para você ter uma ideia. 30 anos. 30 anos, velho. E a gente via ele na empresa como se fosse um pai mesmo. Realmente ele conquistava o respeito da equipe. Então, tudo que ele falava, a gente meio que respeitava mesmo. A gente sentia, e isso eu falo pela equipe toda, que todo mundo meio que falava a mesma coisa, dava o mesmo feedback. Quando ele falava algo, a gente sentia na obrigação realmente de fazer, velho, independente do horário. Igual eu lembro que eu até brinco até hoje com o pessoal lá que, naquela época, velho, eu não tinha horário para ir embora, não. Se tinha alguma coisa para fazer e ultrapassar o horário, a gente ficava até cumprir o objetivo e sair de lá satisfeito ainda. Então, assim, eu acho que a forma que ele conseguia manter o engajamento entre a equipe eu achava muito bacana. Então, assim, e tudo que ele fazia era o quê? É sinceridade. Então, se estava ruim, ele falava de forma aberta,
a realidade, ó, tá ruim. Se tá bom, ele falava, tava bom. Não era aquela pessoa que tentava a todo momento te motivar, a ponto que você. Que tem pessoas que você acaba percebendo, né, que ela quer te motivar, mas você sente um pouco de falsidade naquela motivação. E ele não. Então, isso, todas as vezes que eu pensava em me tornar um líder, eu pensava, não, cara, eu quero conseguir o respeito da equipe igual ele tem. Aí eu ficava observando, ó, para isso, eu acho que nessa situação, pô, ele ajuda dessa forma. Então, talvez fosse comigo, se eu agisse dessa forma, eu ficava me imaginando, como que seria? Será que eu ia conseguir o mesmo respeito dele e tal? Então eu ficava comparando isso com ele. Eu acho que isso, eu acho que foi o primeiro ponto que me despertou esse interesse em pegar algum cargo de liderança algum dia. Não, ótimo, ótimo, ótimo exemplo. Eu, particularmente, cara, eu tenho uma referência muito forte. Quando eu assumi ali o cargo de gestão, um pouquinho antes, eu estava me preparando muito para isso. Eu queria isso, assim, com unhas e dentes. Então eu falei, cara, eu vou me preparar, porque quando eu sentar na cadeira, eu já tenho uma bagagem. Apesar de ter não tanta experiência, né? Porque eu vou começar do zero, mas eu quero ter uma bagagem, pelo menos, intelectual com isso. Então, eu comecei a ler muito sobre gestão, li todos esses livros aí que você imaginar que tem de gestão inicial, o monge executivo, não sei o que e tal. E um livro simples que todo mundo conhece, e, cara, e que funciona assim magicamente pra mim. Inclusive, até hoje eu leio e releio ele, eu tenho ele lá em casa. É o Como Influenciar Amigos e. Como é que chama o negócio? Como Como Fazer fazer Amigos amigos e e Influenciar influenciar Pessoas. pessoas. É. Eu imaginei que você fala esse livro. Como Fazer Agora. Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro antigo, é um livro que já se aprovou no tempo. É, e basicamente o que esse livro ele conta, tá? Ele fala sobre o comportamento humano. Ele conta uma história, são várias histórias, né? Então tem várias sacadas, é um título e tem a sacada embaixo. Qual que é o formato dele? Ele tem um título lá. Exemplo: Dê o nome a um cachorro. É o título dele. Dê o nome a um cachorro. Aí ele vai lá e conta uma história. Essa história é verídica, tá? Uma história muita, como o livro antigo, é uma história antiga, geralmente da época do Abraham Lincoln, da época do Texas. É um livro dos Estados Unidos. Ele conta uma história e depois ele conta o desfecho daquela história. E embaixo ele conta o que você extrai daquela história ali. E como que as pessoas se comportam baseado naquela situação, sabe? E você começa a falar assim, caramba, é verdade, é assim mesmo e tal. Então, cara, é muito legal. Então, por exemplo, esse título, como Deu Nome a um Cachorro, qual que, não vou lembrar de cabeça a história, mas o contexto era, cara, as pessoas, elas, o que ela mais tem de importante, subconscientemente, é o nome dela. Então, se você é gestor e fica chamando seus funcionários, ou estagiário, ou não sei o quê, você não chama a pessoa pelo nome, você tá perdendo o respeito daquela pessoa. Aquela pessoa, você está se distanciando dela, sabe? Você é o gestor dela, ela é seu líder direto, mas você está criando um abismo entre vocês dois. Então, quando você precisar que você puxe ela, você está muito distante, Isso entendeu? inclui apelidos? Inclui apelidos. Inclui apelidos. Existem pessoas que se dão bem com apelidos, não gostam nem que sejam chamados pelos nomes, aí tudo bem. Mas a grande maioria, ela se sente importante ser chamada pelo nome. Ô José, tudo bem? Eu preciso só ajuda lá. Ou, então, é muito diferente de falar, ô estagiário, vem aqui, entendeu? Você se sente desvalorizado. Então, dê o nome a um cachorro é isso. E outra coisa, tem são várias histórias, né? Eu fico lembrando. Uma das primeiras histórias que tem no livro é muito legal, que ela fala de um bandido. Ela fala de um bandido, fala o nome dele lá da época do Texas antigo. E ele fala que esse bandido, ele era um dos maiores assassinos daquela época. Ele era procurado por todas as polícias lá que tinham naquela época lá. E uma hora ele foi preso. Ele foi preso, foi uma comoção na cidade e tal, no estado, né? Pô, prenderam ele. E foram entrevistar ele. Aí uma repórter falou assim, cara, como que você se sente é, tendo matado tantas pessoas, tirado da vida de tantas pessoas? Aí o bandido respondeu assim: Poxa, eu não sei por que que me tratam desse jeito. Todo mundo xingando ele, né? Eu não sei por que que me tratam desse jeito. Eu era apenas um homem tentando sobreviver. Aí, eu falei, puta merda. Aí tem um contexto embaixo. Aí ele fala: Cara, as pessoas, elas podem estar cometendo as maiores atrocidades possíveis aos seus olhos. Mas se você não deixar claro para ela
o que que você espera, o que que tá diferente do que ela tá fazendo, talvez ela não vai enxergar o problema por si só, entendeu? Então esse cara ele era um bandido que matava as pessoas, mas ele por si só ele não se enxergava um bandido, ele não conseguia ver que aquilo que ele estava fazendo era errado. Porque na cabeça dele ele estava se defendendo. Ou seja, tinham pessoas que na teoria ameaçavam ele na cabeça dele, e ele matava essas pessoas. Então ele estava só se defendendo. Então ele não achava que aquilo que ele estava fazendo era errado, entendeu? Então, se você é um gestor que não deixa claro para as pessoas qual caminho tem que ir, e quando as pessoas se desviarem desse caminho, você chegar para falar, cara, você está indo para o caminho errado, você está fazendo errado, e achar que as pessoas vão achar isso por si só, não vão, cara. Não vão. Muitas das vezes ela não vai nem perceber. E se você for um cara direto demais, talvez ela até, as pessoas até seja reativa, entendeu? Pô, eu tô fazendo isso porque eu só queria sobreviver, entendeu? Só tô me defendendo. Então, assim, o livro tem várias sacadas. É um livro curto, deve ter umas 200 e poucas páginas. Recomendo demais a leitura dele. Recomendo demais ele ler como um estudo. Então, cada dia lá você lê uma estrofe, lê história, tenta entender o máximo daquilo ali. Lê o que o autor fala, critica aquilo ali também, para você se autodesenvolver, né? E foi um benchmark que eu fiz, né? Do vários que eu fiz, esse daí é um que perdura até hoje. E eu estudo isso até hoje e me ajudou demais a fazer os primeiros passos de gestão no dia a dia de trabalho. Você citou esse livro aí, foi até bacana que eu lembrei que tem um ponto dele que eu uso até hoje também, que é a história do Abraham Lincoln. A parte lá da guerra, que na hora de descarregar as emoções dele, ele escrevia cartas e não entregava ao remetente lá, Isso é legal. isso, e ele jogava fora, mas era a forma que ele tinha de descarregar a emoção dele. Por que que eu uso isso? Não que eu saia escrevendo cartas, mas muitas das vezes que eu estou emocionalmente, às vezes com vontade de explodir, de brigar, descarregar em alguém, eu não faço isso. Eu tento respirar, tento guardar, porque se eu fizer isso nesse momento, com certeza eu vou falar coisas que não vai ter como apagar, né? Então eu tento fazer isso aí de uma forma calma, aí eu vou fazer a conversa, que aí eu consigo ser mais estratégico, mais calculista, saber o que falar. Todas as vezes que eu fiz isso sem ser estratégico, não deu certo. Não, perfeito, ótimo. Essa história é bem legal. Eu não vou lembrar ela de cabo a rabo, mas ela basicamente era durante a guerra lá que estava tendo, que o Abraham Lincoln estava defendendo a região do norte, e era contra o pessoal da região do sul, a guerra civil americana, né? Então teve um momento lá que os comandados do Abraham Lincoln cercaram o pessoal da tropa contrária. E tinha um rio que eles precisavam de atravessar, que esse rio tava, por causa de chuva, estava alagado. Eles não conseguiam atravessar esse rio. Então o Abraham Lincoln ficou sabendo disso e mandou o general atacar com todas as forças esse povo e acabar com ele, sabe? E o general não atacou. O general esperou a chuva passar para depois atacar. Com isso o rio abaixou e o pessoal atravessou o rio e foi embora. O Abraham Lincoln, quando ficou sabendo disso, ele ficou possesso. Ele, cara, assim, ele ficou transtornado, chateado com esse general. E ele escreveu uma carta, né, um memorando para esse general que anos depois ele foi descoberto, né, nos pertences do Lincoln lá, essa carta original, uma carta extremamente pesada, chamando o cara de tudo quanto é nome, assim, por causa dessa atitude dele. Só que essa carta, esse general nunca recebeu. Ele recebeu uma outra carta, um pouco mais branda, com a visão de que aquela decisão ali não foi a melhor, né? Mas um pouco bem mais branda do que a carta original. E o contexto era esse, né? O pessoal até fala lá que o Abraham Lincoln ele fala que o Abraham Lincoln ele fala o seguinte, cara, se eu tivesse nos sapatos do general naquele momento, na guerra, debaixo de chuva, se eu tivesse visto com meus olhos tanto sangue como ele tinha visto naquelas últimas semanas ali, talvez a minha decisão até seja igual a dele. E eu sentado aqui da Casa Branca com não vai ter ar-condicionado, né? Mas no lugar confortável, eu tomei essa decisão. Mas se eu estivesse lá no campo de batalha, talvez minha decisão seria outra. Então ele teve essa percepção. Claro, ele é um humano, então tinha ali várias emoções enraizadas, descarregou aquilo através de um memorando e passou um outro. E isso, Zé, isso é legal, cara. Quando você descarrega a sua emoção,
você consegue tomar melhores decisões. Isso é básico do cérebro humano. E você escrever é bem legal, cara. Repara pra você ver, quando você estiver brigando aí com seu cônjuge, alguma coisa assim, você tá bem chateado com ele, cara, escreve tudo aquilo que você quer, aquele famoso texto, escreve Hum, tudo. Mas não manda, mano. Apaga aquilo ali, você vai ver. hum. E depois escreve de novo, depois escreve umas duas, três mensagens, você vai ver que cada vez aquela emoção, aquela possessão de raiva vai embora pra você, vai embora, você vai deixar passar, entendeu? E você vai tomar ali melhores decisões. Talvez você vai evitar uma briga, vai evitar um desgaste necessário emocionalmente, tanto seu como dele. E você não vai ficar com aquilo carregado, né? Não vai virar uma coisa que vai ficar pesada nas suas costas. Porque você escreveu, então automaticamente seu cérebro entendeu que você descarregou aquilo ali. É uma sacada, vamos dizer assim, né? E sem contar que quando você fala num tom de nervosismo, a única coisa que você vai despertar na pessoa que está ouvindo é um bloqueio. E Exatamente. vai despertar outro sentimento de nervosismo também. Pode estar errado que ela vai responder à altura, né? Não, perfeito. Zé, me conta aí, hoje em dia, tá? A gente já tá nesse ramo há um tempo, né? A gente já saiu do cargo de técnico não sabendo que era benchmark. Hoje nós já sabemos, já implementamos isso no nosso dia a dia. Me fala aí um ou dois exemplos. Pode falar um, eu falo outro, depois você fala o segundo, eu falo o segundo também. Exemplos de benchmark hoje em dia, que você fez, que você implementou, ou que fizeram com você, né? Te perguntaram alguma coisa nesse sentido, para implementar em outras áreas que você viu isso, né? Essa questão do benchmark sendo aplicado na prática. Cara, eu achei um exemplo que eu venho vivenciando na prática é outras áreas me procurarem para tentar implementar algum controle, algum método, alguma metodologia que foi criada no setor atual para colocar no setor deles, seja para facilitar um processo produtivo, seja para facilitar uma visão de de algum controle, alguma gestão, né, que está meio defasado nessas áreas. Então, assim, vários setores já têm procurado para tentar implementar algumas melhorias, e eu acho bacana você ver que algo que está sendo feito, está dando resultado, pode ser replicado em outras áreas. E quando eu falo outras áreas, igual, por exemplo, eu atuo numa área de elétrica, e tem áreas voltadas para componentes eletrônicos, componentes mecânicos, e tem processos, tem linhas, tem metodologias diferentes do meu, mas estão aplicando conceitos. Eu acho isso muito bacana. Vamos na prática assim. Eu sou o outro setor e você está fazendo algo positivo lá. Como que esses caras te abordam? Como que funciona? Hoje, geralmente eles procuram. Quando são setores muito distantes, eles não são próximos fisicamente, por exemplo, não são na mesma região, então geralmente a gente marca algum ponto, hoje no Teams, onde eles pedem para mim explicar como eu estou fazendo determinado processo. Dou exemplo, processo de produtividade. Hoje a gente está meio que implementando alguns controles que conseguem monitorar a produtividade individual por pessoas, medir mesmo o HH individual de colaboradores. Então, tem algumas áreas que precisam implementar esse processo para controlar também o HH nesses setores. Então, eles me procuram às vezes pelo Teams, pede para mostrar como que é o controle como você controla isso na sua área hoje. Então, são ferramentas que é possível mostrar em apresentação. Então, eu consigo apresentar via Teams, mostrar como que eu montei o controle, como que eu fiz para manter ele atualizado diariamente. E o legal é que são controles que eu acabei criando, que não é eu mesmo que gerencio hoje. Eu consegui criar para que outras pessoas conseguissem manter a atualização ali constante. E tem pessoas que não, eles pedem para visitar mesmo a oficina, ver na prática ali como que funciona. Aí geralmente eu desço, mostro a oficina, mostro o processo em si, do início ao fim, desde o recebimento do equipamento até a parte final de montagem. Mostro na prática como que isso acaba ajudando no processo em si, quais foram os ganhos que nós obtivemos implementando esse processo. Então, assim, isso tem ocorrido muito, de forma constante. Não, perfeito, perfeito. Cara, da minha parte, eu vou usar um exemplo recente, que eu já vivenciei em outras empresas, né? E eu vivencio isso no hoje em dia, é o sistema de manutenção, né? Então, algumas empresas que eu passei na área de varejo, existia ali um sistema de manutenção. Esse sistema de manutenção não necessariamente era um sistema que se adaptasse àquilo que a gente tinha como expectativa. Então, a gente precisava de fazer alterações nele. E tinham gestores em empresas antigas
que já tinham um sistema de manutenção que trabalhavam com eles num algum outro mercado, então eles traziam isso para cá. E eu tô passando por uma situação hoje que eu já passei por alguns sistemas de manutenção, alguns, eu conheço, mas eu queria vivenciar um pouco maior, entendeu? Então a gente fez alguns benchmarks com outras empresas de varejo que trabalham com manutenção e quais sistemas que eles usam, e quais são os benefícios, quais são os malefícios, entendeu? Então a gente buscou outros gestores lá de manutenção, fizemos reuniões com eles para entender como que chegou no sistema, qual o custo, como que é a operação deles, quais são os impactos que eles têm, quais são os benefícios que eles têm usando aquele sistema de manutenção. E automaticamente a gente conseguiu filtrar e entender qual que seria o sistema que melhor se adaptasse à nossa rotina, tá bom? E esse foi um benchmark que eu fiz para tentar implementar uma melhoria dentro do meu trabalho. Hoje ainda não implementei o sistema de manutenção novo, mas já está em fase final de contratação já. E a gente já vai implementar, já sabe o que é, por causa de um benchmark que a gente fez, entendeu? Ó, e o legal disso é que muitas das vezes quando a gente pensa em tentar implementar algo novo na empresa, não necessariamente é algo que você realmente vai construir ali inédito que ninguém nunca fez. Na maioria das vezes é você realmente trazer algo que roda muito bem em outros setores, outros segmentos, outras empresas para o seu setor. Então acaba que você encurta muito o caminho. Algo que você ia quebrar a cabeça ali para poder construir do zero, já tem um equipamento que funciona, já tem um fornecedor que fornece aquilo, já tem um feedback, né, das pessoas que utilizam esse processo e está rodando bem. É algo, é uma inovação, vamos dizer assim, que você pode trazer, né, para o seu dia a dia. Não, perfeito, perfeito. Emenda aí, Zé, agora um segundo exemplo de benchmark que você vivenciou recentemente aí, visitando outras empresas, querendo implementar processo, que pode fazer sentido para o pessoal aqui do podcast. Cara, o benchmark que eu fiz até hoje foi visitar uma empresa no setor de construção, Mas ela siderúrgica, né? siderúrgica. O principal, o ponto forte dela é produtos derivados do aço. Eu tive a oportunidade de visitar essa empresa hoje, justamente com esse objetivo, de tentar extrair os pontos fortes do processo dela, o que, que realmente tem funcionado bem e tentar implementar no meu segmento atual. Cara, eu consegui ver muitas oportunidades, muitos pontos que, apesar de não ser o mesmo ramo, igual eu sou do setor ferroviário, ela é uma siderurgia, eu consegui realmente tentar extrair conhecimentos que eu tenho certeza que a gente vai conseguir aplicar no nosso dia a dia. Mesmo sendo setor diferente, você consegue extrair algo Mesmo, visitando as empresas? exato, mesmo sendo um setor diferente. Por exemplo, lá hoje eu vi o controle que eles possuem nos equipamentos, em questão de monitoramento, eu achei algo incrível, algo que hoje eu vejo que no meu setor está um pouco defasado. Igual hoje a gente não tem, pelo menos eu não conheço, locomotivas que tem todos os componentes ali monitorado, onde que a gente consegue ver em tempo real algo para prever uma falha. É preditivo, né? Esse trabalho com preditivo. É preditivo. Hoje a gente atua após a falha. A gente atua mais baseado no histórico de falhas. Então, ó, teve esse histórico, então a gente tenta fazer algo para corrigir aquele padrão. E tem sistemas hoje no mercado que conseguem monitorar, conseguem prever, conseguem medir. Quando você fala histórico de falha, você fala assim, esse componente quebra depois de X horas viajando. A gente troca com X menos 10, é Eu isso? tenho equipamento que tem que rodar 1.600 quilômetros, exemplo. Deu 1.600 quilômetros ou deu X tempo, a gente troca, a gente tira ele e coloca outro. É assim que é feito hoje, Ah, tá. atualmente. Não, esse é o conceito de manutenção. A sua manutenção é como manutenção baseada no tempo. E a Exato, deles é manutenção preditiva. Ou seja, eles usam equipamentos tecnológicos que monitoram ali alguns parâmetros. E esses equipamentos que falam o momento de trocar aquele item. Vocês são baseados no tempo. Quais são as diferenças de um para o outro? O seu é mais caro ao longo do tempo. exato. A longo prazo, o seu é mais caro, porque você troca equipamentos que não precisava de trocar. Você talvez tenha alguma quebra no meio do caminho, porque não deu aquele tempo e teve algum processo que não foi monitorado por causa que não chegou o tempo exato. Mas o deles é um pouco mais caro no início, né? Porque eles Exato. têm uma tecnologia embarcada, precisa ser implementada, que o seu não precisa nisso. Então, inicialmente o seu gráfico é assim desculpa, inicialmente o gráfico deles é assim e vai tendendo a baixar, e o seu, inicialmente o gráfico seu é assim e vai tendendo a subir os custos, né? A parte difícil que eu vejo de tentar implementar algo assim é o que você colocou aí, que é a questão do custo.
que é algo que você vai realmente ter que defender um custo um pouco mais elevado, tentar prever retornos a É longo prazo payback, e é tudo. payback. Exato. O negócio é estudo de payback. Se você conseguir, vamos lá, você está falando de uma empresa do ramo que é a sua, que na teoria é uma empresa feita para durar para sempre, né? Na teoria, claro que para sempre é utopia, mas vai durar para sempre. A expectativa da empresa é essa. Então, se você fizer um estudo de viabilidade, tendo como insumo payback, cara, payback daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, que seja, como a empresa vai durar para sempre, ela faz sentido. Porque vamos lá, você vai implementar um negócio muito caro hoje, que vai ter um payback de 5 anos. Muito tempo. Mas o que é isso? Em 5 anos, todo investimento atual eu paguei. A partir de 5 anos é lucro. E você tem lá um sistema que vai durar 30, 40 anos, cara, faz sentido. Os primeiros 5 anos ali eu pago ele, depois é 25, 30 anos de lucro, entendeu? Faz Exato. total sentido. Faz total sentido, assim. Só que se você precisa de insumos para poder chegar nisso tudo. Não é tudo simples de fazer, entendeu? Você tem que ter insumos de histórico, quanto que você gasta hoje, qual a previsão de você gastar depois que implementar o sistema. É um estudo complexo, vai exigir bastante tempo, mas é possível. E ainda mais se você tiver gestores que têm a cabeça aberta para receber novas Novas visões, tá? ideias. Né? Mas é bem legal. Você hoje visitou uma nova empresa que tem um processo totalmente diferente do seu para entender como que eles fazem algo e como que você pode implementar. Vocês podem implementar isso no dia a dia de vocês, né? Exato, isso aí. Foi uma equipe, né, de vários setores, parte técnica, parte de gestão, com esse intuito. E o legal é exatamente você visitar uma empresa com um conceito totalmente diferente da sua, porque quando é no mesmo ramo, é mais fácil você ver lá o processo. Ó, eu faço dessa forma, ele está fazendo de uma forma diferente. O resultado é o mesmo. Eu vejo que é mais fácil você absorver conceitos, mas uma empresa totalmente diferente, você tentar realmente prestar atenção nos detalhes ali, eu achei bem interessante. Ah, perfeito. Agora, Zé, até para finalizar aqui, eu vou fazer um link bem legal. Olha para você ver. Olha o exemplo que eu trouxe. Eu trouxe que eu fiz reuniões com outros gestores de outras empresas de manutenção, principalmente no ramo de varejo, para tentar identificar quais sistemas que eles utilizam para eu tentar ver qual que se adequa a melhor ao meu. Você acabou de falar que você visitou uma outra empresa para ver os processos internos deles para ver como que isso adapta para sua realidade. O que é uma coisa que é extremamente linkada ao benchmark e você tem que saber trabalhar para usar isso a seu favor? O seu network. Exato. Eu só consegui fazer reuniões com outras empresas porque eu usei meu network para conseguir isso. Você só conseguiu visitar a Gerdau porque alguém do seu time usou o network para conseguir fazer isso. O network é algo extremamente forte, porque ele vai te abrir portas, né? Não adianta nada você querer fazer o benchmark de um sistema de manutenção, sendo que você não tem contato de ninguém do sistema de manutenção, de outras empresas de manutenção que consiga abrir as portas para você. Não vai conseguir, você não vai conseguir. Mesmo que você queira, você não vai conseguir. Você só vai estar limitado dentro daquele mundo seu ali, dentro da sua própria empresa, entendeu? Então, o seu network, quando o pessoal fala, network vale mais que dinheiro, era difícil a gente tangibilizar isso, principalmente quando está no nível mais baixo de vida, né? De gestão, de carreira. Quando você vai subindo, você está entendendo que o network vale mais que o dinheiro, é isso. O network te abre portas que talvez o dinheiro não abrisse, né? Você poderia ter o dinheiro, a MRS em todo o dinheiro do mundo. Se não tivesse contato dentro da Gerdau, ela não conseguiria entrar lá dentro, entendeu? Que foi o que você fez. Então, o network, ele vale mais que dinheiro por causa disso. Ele tem algumas chaves que o dinheiro não pode comprar. Por mais que eu ganhasse um bom salário, eu nunca conseguiria fazer reunião com os gestores de outras empresas, entendeu? Porque não é dinheiro que eles vão fazer, é troca de ideias, troca de experiência, aprendizado, outra. Então, você fortalecendo o seu network. Então, uma ferramenta que está 100% ligada ao benchmark é o network. Porque com o seu network fortalecido, você consegue fazer benchmark de qualquer assunto que você quiser com outras pessoas, automaticamente você ir se autodesenvolvendo com isso, né? Faz sentido para você, Zé? Faz total sentido, cara. Se não fosse network, a gente não tinha conseguido mesmo, não. Hum. Me fala um pouco, você sabendo desse conceito hoje de benchmark, sabendo que o network está linkado com isso. Me fala aí, você, se eu pudesse voltar aí alguns anos aí, né? Você está na base da pirâmide ainda. Como você utilizaria isso a seu favor? Para um cara que está ouvindo a gente aqui agora no podcast, entender, poxa, peguei o conceito, peguei o episódio, agora como que eu aplico isso a meu favor? Como que eu saio do zero e vou para o 1 nesse sentido?
Cara, eu tentaria aplicar isso lá na faculdade, quando você está fazendo seu curso superior, pensando em lá na frente conseguir um cargo de gestão. Porque na faculdade é o melhor lugar onde você tem, geralmente, professores que já estão atuando em alguma empresa, colegas que geralmente já está atuando em alguma empresa, às vezes está fazendo o curso superior ali mais para conseguir uma promoção de cargo. Então, tentar conseguir o maior network possível nesse meio, com certeza vai te ajudar a adentrar ali no mercado, conseguir talvez um, um, um caminho para conseguir um cargo de gestão. Porque, por que eu estou falando isso? Muitas das vezes a gente vai para a faculdade com pensamento em passar nas matérias, ser aprovado em todos aqueles conceitos ali, às vezes, muitas vezes cansado, sai da faculdade, vai ali para algum barzinho, algum lugar, mas não pensa no network, pensa em geralmente depois que consegue o certificado, o diploma. E muitas das vezes, depois que você consegue o diploma, pode ser tarde. Às vezes você vai ter o diploma, não vai ter nenhum contato de alguém que possa te introduzir ali no mercado, na área que você quer, e aí o tempo, e quanto mais o tempo passa, mais difícil vai se tornar de conseguir, né, a oportunidade. Cara, essa carga que você trouxe, ela é muito legal. E você tava falando, eu tava refletindo, é verdade, cara. A gente utilizou muito mal nossa época de faculdade, né? Muito mal. Quando você olha pra gente, né? A gente se formou na mesma faculdade e tal. Cara, eu até faço uma analogia. Eu fiz 1 ano e meio de Senai, quando eu fiz curso técnico. Cara, eu converso com a grande maioria das pessoas que formaram comigo lá até hoje. E isso vai fazer 15 anos. Eu formei em 2010. Vai fazer 15 anos. Eu converso com os caras até hoje. É, Na escola também. Eu tenho um grupo aqui com meus amigos que formaram comigo no ensino médio até hoje, 16 anos. Eu formei em 2019, 2009. E, cara, e na faculdade, eu posso contar assim na mão as pessoas que eu converso hoje. E foram 5 anos com esses caras, cara. Foram muito mais tempo. O Muito da. Senai, o Senai foi Aham. 1 ano e meio. Na escola, como eu troquei no ensino médio, troquei de uma escola para outra, eu fiquei 1 ano com esses caras que eu converso aqui hoje. Lá foram 5 anos. Eu uso o network muito mal. Esses caras hoje, muitos deles estão como gestores dentro de grandes empresas, são donos de empresas, enfim, eles estão num nível alto e a gente não usa isso a nosso favor, né? Esse network a gente perdeu. Então a gente não foi intencional dentro da faculdade com o nosso network e isso evita que a gente utilize isso a nosso favor para fazer benchmark hoje em dia. Então, só a dica foi super importante. Aproveite hoje, né, com as pessoas que você está estudando, etc e tal. Você não sabe o que amanhã vai virar. Então, faça network hoje. Não é para você ser amigo de todo mundo, né? Você ser melhor amigo de todo mundo, vamos dizer assim. Para você ter portas abertas, vamos dizer assim, por causa do telefone tocar daqui a alguns anos, você seja lembrado. Ótima dica, Zé. Boa. Se eu tivesse olhado para trás, como técnico, né, e tivesse essas ferramentas, como que eu conseguiria encurtar o caminho? Eu iria pela mesma linha de raciocínio do Zé. Acho que eu ia dar uma outra dica aqui, mas eu acho que essa daqui é a melhor de todas. Usar o seu tempo na faculdade, ou seja, seu tempo estudando ali para fazer network. E isso vai florescer em outros pontos lá na frente, né? Hoje eu utilizo muito o meu network de empresa. Como eu trabalhei em muitas empresas de varejo na área de manutenção, então eu conheci muita gente. Então eu fiz muito network nesse nível. Então hoje o meu network é muito bom, muito bom mesmo, assim, com empresas, com fornecedores, com pessoas lá dentro. Muito bom meu network nesse sentido. Mas se eu tivesse construído isso desde a época da faculdade, talvez eu poderia ter um bom network em outros ramos, né? Talvez siderurgia, Outros talvez, segmentos. não sei, algum outro ramo que não seja a área de manutenção do varejo, vamos dizer assim. Porque querendo ou não, eu vivo numa bolha, né? Todas as empresas que eu passei são área de manutenção do varejo, então meu network está muito focado nisso. Talvez eu poderia migrar para alguma outra área se eu tivesse trabalhado isso na base, né? Acho que a sua dica era a melhor de todas, assim, eu não vou nem colocar outra aqui no ponto. Zé, fez sentido para você esse bate-papo? O que você achou do conteúdo? Cara, fez total sentido e eu tenho certeza que para quem quer absorver isso vai agregar muito, com certeza. Perfeito. Espero que você ouça o podcast,
agregue valor para você, esse é o principal objetivo nosso, que você consiga com essas dicas, orientações aí, conseguir a sair do chão de fábrica e alcançar um cargo de gestão na carreira de manutenção, viu? Obrigado pela audiência, fique com Deus e abraço! Abraço.